gente, professor Arilson. A dica de hoje, pessoal, sensacional. Vou falar um pouco sobre o Código de Trânsito Brasileiro. O assunto específico são as medidas administrativas previstas lá no artigo 269 do CTB, tá bom? Se você está curioso e quer conhecer um pouco das peculiaridades das medidas administrativas, me acompanhe aqui na tela do celular. Então, gente, como havia falado, as medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro, elas estão no artigo 269, tá certo? E a medida administrativa, ela tem como principal objetivo resguardar a vida das pessoas e a incolumidade física, tá bom? As medidas administrativas também têm como objetivo fazer cessar aquelas infrações de trânsito que têm caráter permanente, ou seja, a infração do artigo 167, trafegar com veículo sem o cinto de segurança, é uma infração permanente. A medida administrativa visa corrigir essa infração para que ela não continue se perpetuando, se perpassando no tempo, tá bom? Ou seja, visa sanar aquela irregularidade, resolver aquela infração para que ela não mais ocorra. Tem infrações, no entanto, pessoal, que são infrações instantâneas, elas acontecem num instante de tempo, como, por exemplo, avanço de sinal ou avanço de parada obrigatória, artigo 208. Ou seja, essa infração, ela se consuma num instante de tempo. Então, não há, nesse caso, medida administrativa a ser aplicada. Para você entender bem esse assunto, nós temos, pessoal, a cada infração de trânsito, nós temos uma penalidade e uma medida administrativa. É o que nós chamamos IPM, tá? O mnemônico IPM, infração de trânsito, penalidade e medida administrativa. A penalidade somente pode ser aplicada pela autoridade de trânsito. No caso do Detran, o superintendente do Detran, tá? Já a medida administrativa tanto pode ser aplicada pela autoridade de trânsito como por seus agentes, tá? Todas as medidas administrativas estão no artigo 269 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, iniciando aí, com relação aos veículos, nós temos dois tipos de medida administrativa: a retenção e a remoção. A retenção é quando você mantém o veículo no local, não permite que essa pessoa siga a viagem até que a irregularidade seja sanada. Essa é a retenção do veículo. A remoção acontece muitas vezes quando a irregularidade não possa ser sanada no local e as condições do veículo também não ofereçam condições de segurança, vamos dizer assim, para que as pessoas continuem a viagem. Então, nessa situação, o veículo será removido para o depósito, tá? Então, retenção e remoção, artigo 269, inciso 1 e 2. Com relação aos documentos, nós temos o recolhimento da CNH, recolhimento da PPD, recolhimento do CRV e recolhimento do CLA. A CNH e a PPD são documentos de habilitação, o CRV é a transferência do veículo e o CLA é o certificado de licenciamento anual, também conhecido por CRLV, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo. Essas medidas, pessoal, estão no artigo 269, inciso 3, 4, 5 e 6 do Código de Trânsito. Lembrando que o recolhimento da CNH normalmente acontece nas infrações cuja penalidade seja suspensão do direito de dirigir. E o recolhimento do CLA pode acontecer, por exemplo, quando houver fundada suspeita de adulteração, ou ainda quando o CLA será recolhido quando o veículo apresentar uma irregularidade que não possa ser sanada no local, mas que o veículo ofereça condições de continuar a viagem. Então, recolhe-se o CLA e dá um prazo aí de 48 horas para que o proprietário apresente o veículo no órgão de trânsito, tá? Com a irregularidade sanada, tá bom? Transbordo do excesso de carga acontece, como a medida administrativa sugere, o nome da medida administrativa, acontece quando o veículo venha com excesso de passageiros ou de carga, ou seja, quando a carga vier ultrapassando a lotação do veículo, tá certo? Ou quando houver um número maior de pessoas do que aquele previsto no documento do veículo. Então, a medida administrativa, o que é? A retenção do veículo e o transbordo do excesso da carga. Realização de testes de alcoolemia, dosagem de alcoolemia, ou para perícia de substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica. Artigo 269, inciso 9. O que acontece, pessoal, durante a fiscalização, quando você oferece, o agente de trânsito oferece
o etilômetro para que a pessoa faça o exame, tá certo? Então aqui uma medida administrativa também prevista no Código de Trânsito. Tanto a autoridade de trânsito como seus agentes poderão fazer a realização do teste de dosagem de alcoolemia. Oferecer, né, no caso, o bafômetro e o etilômetro para que a pessoa faça o teste. Recolhimento de animais na via e na faixa de domínio. Aqui acontece pelo perigo que os animais trazem para o trânsito. Então, se tem animais soltos na via ou na faixa de domínio, que é a faixa lateral à via, tá certo? Os agentes ou a autoridade de trânsito poderão recolher esses animais. Artigo 269, inciso 10. E para terminar, a realização dos mais diversos exames, por exemplo, aqueles exames necessários para que a pessoa consiga o direito de dirigir, tá certo? A licença para dirigir, a CNH. Exemplo, exame de aptidão física, exame mental, de legislação. Nós temos ainda o exame de prática de direção veicular e prática de primeiros socorros. Também são medidas administrativas a serem aplicadas tanto pela autoridade como pelos agentes de trânsito. Artigo 269, inciso 11. Como já havíamos dito, o principal objetivo das medidas administrativas é zelar pela vida e pela incolumidade física das pessoas. As medidas administrativas, pessoal, não é lida em aplicação das penalidades, ou seja, a penalidade é uma medida complementar à medida administrativa. Significa o quê? Que se o agente também esquecer de aplicar a medida administrativa, a penalidade não fica prejudicada, porque são independentes. Apenas as penalidades são complementares às medidas administrativas. E para finalizar, são documentos de habilitação, tanto a CNH como a PPD. Tá bom? Então encerramos por aqui o nosso assunto, medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Espero que você tenha entendido o assunto aí. Foi explanado de maneira bem rápida, bem sucinta, mas de forma bastante abrangente. Tá bom? Um forte abraço do professor Arilson.